sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia: o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculo, no mínimo fará coisas admiráveis. Frase de José de Alencar. Tema da nossa aula de hoje: átomos e elementos químicos. A habilidade de número 3, identificar os modelos que descrevem a estrutura da matéria, constituição do átomo e composição de moléculas simples e reconhecer sua evolução histórica. Átomo é o nome dado ao formador da matéria, tudo aquilo que ocupa espaço e possui massa. Elementos químicos, moléculas, substâncias e materiais orgânicos ou inorgânicos. O átomo apresenta partículas de prótons, nêutrons e elétrons. Para entender como isso se dá, pense em uma gota de elemento químico, por exemplo, mercúrio, representado pelas letras Hg. Ela pode ser substituída em outras gotas menores, que continuarão sendo mercúrio, pois conservam as mesmas propriedades do mesmo modelo. O elemento químico é um conjunto de átomos, com o mesmo número atômico, mas a menor parte é apenas um átomo. Então, a menor parte desta partícula, desta gota, chama-se átomo. Composição básica de um átomo. A composição básica de um átomo está no núcleo, região mais densa do átomo, e comporta prótons e elétrons. Níveis de energia, regiões que envolvem o núcleo e que abriga subníveis, orbitais e elétrons. Há 7 níveis de energias que são representados pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Subníveis de energia são regiões que abrigam as orbitais. Estão representadas em todos os níveis e são representadas pelas letras S, P, D e F. Sua quantidade depende de cada nível, representado pelo K. K possui subnível S, L possui subnível S e P. M possui subníveis de S, P e D. N possui subníveis de S, P, D e F. O possui subníveis de D e F. P possui subníveis de S, P e D. E Q possui subníveis de S e P. Orbitais atômicos. Orbitais atômicos, regiões de maior probabilidade de se encontrar a um elétron. Cada subnível apresenta uma quantidade diferente de orbitais. S, um orbital. P, 3 orbitais. D, 5 orbitais. E 7 orbitais. Prótons, partículas positivas representadas por P. Repito, os prótons são partículas positivas representadas por P. Elétrons, partículas negativas que apresentam comportamento de onda, representada por E. Vamos lá, pessoal. Próton, partícula positiva. Elétrons, partícula negativa. Professora, os prótons, eles são representados por qual letra? Pela letrinha P. E os elétrons, professora, pela letrinha E. Os nêutrons, partículas sem carga que diminui a repulsão entre os prótons e no núcleo,
representado por N. E nêutros, professora? Neutro é uma carga neutra, representada por letrinha N. Mapa mental, vamos lá. Pessoal, núcleo, prótons, representado por P, nêutros, representado por N. Prótons em neutro é igual ao número de elétrons, que é igual a Z, número atômico. Nós podemos perceber aí também um átomo que nós temos região pequena, região região e região densa. Esférica, região esférica e região densa. P mais N é igual a número de massa. Eletrosfera, regiões maiores que o núcleo, são representados pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. S, representado por 1 orbital. P, representado por 3 orbitais. D, representado por 5 orbitais. E F, representado por 7 orbitais. Regiões com número de 2 elétrons. Elementos químicos fora da tabela periódica. Para identificar um elemento químico fora da tabela periódica, costuma-se colocar o símbolo do elemento no centro. O número de massa, representado pela letra A, na parte superior, e o número atômico, representado pela letra Z, na parte inferior. A figura abaixo mostra como isso pode ser feito para apresentar um elemento químico. Nós temos aqui X, representado por A e Z. Y, representado por A e Z. A seguir, temos os elementos químicos. Sódio, representado por Na, e cloro, representado por Ci, sendo representados dessa forma. Na, sódio, Ci, cloro. Assim, o número atômico 11 identifica átomos de sódio e o número 17 identifica os átomos do cloro. Ou seja, repetindo, o número atômico 11 identificando o número de átomos do sódio. Então, no sódio nós temos 11. No cloro, nós temos 17. Serão números atômicos, ou seja, número de átomos. Repetindo, o sódio tem 11 e o cloro tem 17. Semelhanças atômicas. Os átomos de um mesmo elemento químico ou de elementos químicos diferentes podem ser comparados quanto ao número de prótons. Prótons, elétrons, nêutrons e massa, sendo classificados da seguinte forma. Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, mesmo número de prótons, diferente número de massa e diferentes números de nêutrons. Repetindo, isótopos são átomos que apresentam mesmo número atômico, mesmo número de prótons, diferentes números de massa e diferentes números de nêutrons. Nós temos aqui exemplos de átomos A e B. Nós temos A15, B15. Nós temos A30 e nós temos B35. Os átomos A e B são isópotos porque átomos A apresenta 15 prótons, número atômico igual a 15, 15 elétrons, 15 nêutrons e o número de massa é igual a 30. Átomo B apresenta 15 prótons, número atômico igual a 15, 15 elétrons, 20 nêutrons e o número de massa é igual a 35.
Então, nós temos massa igual a 30 na A, e nós temos massa igual a 35 na letra B. Isóbaros são átomos que apresentam diferentes números atômicos, diferentes números de prótons, diferentes números de elétrons, mesmo número de massa e diferentes números de nêutrons. Repito, isóbaros são átomos que apresentam diferentes números atômicos, diferentes números de prótons, diferentes números de elétrons e o mesmo número de massa, diferentes números de nêutrons. Isóbaros, nós temos aqui letra C e letra D. Os átomos C e D são isóbaros por quê? Átomo C apresenta 32 prótons, número atômico é igual a 32, 32. Elétrons, 23, e número de massa é igual a 35. Átomo D, 37 prótons, número atômico igual a 37, 37 elétrons. 18 nêutrons e o número de massa é igual a 55. Repito, número de massa da letra D é igual a 55. Para casa, vamos lá, meus amores, aplique os seus conhecimentos do livro didático, localizado na página 126 do exercício de fixação, que vai da primeira à quinta questão referente ao assunto proposto. Não esqueçam de fazer as atividades. Deixe aqui o seu legalzinho, né, aqui no canal. Inscrevam-se no canal e façam as atividades. Mande as atividades para os grupos dos seus professores. Ou seja, se quiserem mandar para o meu, sintam-se à vontade.